E agora então vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Vai lá. É o Vuki. Já lê. Ao pensar na sua trajetória profissional, de 10 anos até hoje, o que você sente? Essa é Brady, que é Eu abstrato. tô cansado. Unânime, podemos ir para a próxima, vai. Next one. Cara, tu pegou uma fase minha, mas antes dessa fase aí, eu era muito pior. Acho que isso é comum, tá? Porque, tipo assim, ó, Primeiro você começa, depois você melhora. eu era o melhor, só a minha ideia importava. Ah, tive essa fase também. Tudo que eu fazia era maravilhoso. Se alguém botava defeito, era impossível de aceitar. Tipo, extremamente imaturo, igual uma criança. Aí chegou um certo ponto que, tipo assim, ou eu começo a entender como realmente funciona o que eu faço, ou eu vou morrer na praia. Era basicamente isso. Porque, tipo assim, ó, uma coisa que eu acho um tanto engraçado nos dias de hoje, ou quem tá entrando e tudo mais, é que o cara tem 6 meses, 1 ano de profissão e ele já se sente o dono do mundo. Só que ele não sabe de nada do que pode ou não pode acontecer. Tipo assim, o cara sai da faculdade achando que tudo que ele aprendeu lá é o que vai funcionar. Daí ele chega para um cliente, o cliente rebate ele, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tô contando o que aconteceu comigo. O cliente rebate ele e fala, não, mas eu estudei para isso. Eu sei o que eu tô falando. Mas Eu como é que sou quem sabe. Mas como é que você tá mostrando isso? Se o cara chegou para você e falou, cara, eu acho que não é bem assim, é porque você não tá fazendo direito. Tu não mostrou o que tinha que ser mostrado, tu não explicou o que tinha que ser explicado. Eu acho que desses 10 anos, mais de 10 anos de trajetória, eu aprendi a calar minha boca, ouvir o que o meu cliente tem para falar e trabalhar por ele, não por mim. Boa. Porque quando eu trabalhava por mim, eu fazia coisas muito legais. Mas era porque eu queria um portfólio bonito, eu queria... Tá pensando em ti, né? Exatamente. Eu queria a coisa mais conceitual, que era o que eu consumia naquela época. Sim. Hoje eu consumo um negócio bem sucedido, que é o que a gente traz pra gente aqui. Por isso que a gente inventou o comercialismo. O comercialismo. Sim. Então, assim, de 10 anos até hoje, tipo assim, do meu começo até hoje, eu vejo que sempre foi uma crescente, por mais que eu tive os meus precalços ali e tal, mas sempre foi uma crescente. É igual ao Bitcoin, só que o Bitcoin não tá se levantando de novo, né? Esse fica para outro podcast. Mas é sempre assim. É sempre assim. Se você tiver noção do que tá acontecendo. Porque se você não tiver aberto a receber feedback das pessoas, tu não vai crescer jamais. E tu vai sempre dar de cara com os mesmos clientes, os mesmos trabalhos. E tu nunca vai evoluir de fato. Porque, tipo assim, pô, é muito fácil eu pegar um cliente e entregar pra ele o que eu acho que é bom. Mas é o que eu acho que é bom. A gente não tá analisando o branding da empresa, o que ela pensa, o que ela faz, aonde ela tá, como ela deve se portar. Naquela época eu não entregava isso. Eu entregava o que eu achava que era interessante. Mas nesses mais de 10 anos, pra mim eu acho que o que importa mais é você ouvir com atenção de verdade, estar presente naquele momento, para você conseguir entregar uma coisa que é de fato relevante pro cliente e pro mercado. Eu acho que pra mim essa é a minha analogia desses 10 anos, assim. Crescimento, observação e entrega. Basicamente isso. Tu. Eu tenho muito esse lado também porque eu era uma pessoa muito explosiva e também tinha o rei na barriga, né? Vamos chamar de rei na barriga nesse quesito.
Sempre fui muito confiante. Tenho uma autoconfiança muito inquebrável, assim. E aí eu acho que isso, como tudo na vida, pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo da forma como tu usa isso, né? E eu sempre confiava que o meu era o melhor e tal, não sei o quê. Só que como o Du veio mais do lado conceitual, o design ele já traz muito isso. E eu vindo muito do lado comercial. Então eu tive que aprender a mesclar as duas coisas. E no meio do caminho, sim, tive que aprender a escutar muito. E eu sou uma pessoa que fala pra caramba. Então isso foi o meu maior desafio, a escutar. E eu acho que a criar o sexto sentido. Que pra mim é essa percepção de o que tá por trás do que tu tá falando. O que tá por trás desse jeito como tu tá me falando. O que tá por trás dos trejeitos que tu utiliza. O que tu realmente quer passar? E analisar, porque cada um tem a verdade e cada um tem a sua verdade. Então, qual é a verdade que eu devo buscar que talvez tu tá querendo acreditar em outra porque tu não sabe ou não tem coragem de olhar para aquela? E aí eu tenho que olhar para aquela, desmistificar, esmiuçar, mastigar e apresentar para falar: pô, era isso. Pô, verdade. E dar a cara a bater, né? E dar a cara a bater. E aí é a questão da confiança, porque tem que ter segurança para tu chegar num cliente e falar: tá errado. Uma outra coisa que eu tive que aprender bastante também, não ser tão condescendente com os clientes. Cara, eu não concordo com isso. E não ter aquele medinho, que daí tu sai do freela para ter uma empresa, não ter aquele medinho de falar: não, cliente, você tá errado. Eu não acredito nisso. Ah, mas eu quero fazer. Tu que manda aqui. A última palavra é tua. Mas eu não dou o meu voto de confiança nisso. Eu não tô contigo nessa ideia, tá? Porque eu acho que isso não vai dar certo. Por causa disso. Apresentar os porquês, não dizer tá certo, tá errado, não acredito, acredito. Por quê? O porquê pra mim, ele... A hora que eu comecei, depois do meu acidente, a hora que eu comecei a pensar muito, ter contato com a filosofia do porquê, por que eu tô fazendo isso? Por que eu estou me sujeitando àquilo? E aí tu entra num vórtice de reflexão que tu leva não só para a tua vida, como também para o teu trabalho. E aí, logicamente, para os questionamentos que tu leva para o teu cliente. Então, acho importante, sim, a gente se questionar. A gente fala muito: ah, o mundo tá louco, a parte digital, ninguém mais, né? Tipo, tá todo mundo meio que, sei lá, todo mundo alienado e tal, não sei o quê. Coloca um porquê em tudo que essa pessoa está fazendo e vê até onde ela consegue responder o porquê, do porquê. Vê até onde ela vai. Se ela travar nos primeiros é porque ela já não tá ligada no que está acontecendo na vida dela. Porque tem gente que tu vai perguntando por quê, consegue ir desenvolvendo. Mas são muito poucas. Sim. Então, nesses 10 anos de trabalho, eu acho que eu consegui desenvolver uma visão de clareza. Boa. Em relação às minhas próprias atitudes, como profissional e como pessoa, e principalmente do meu cliente. Porque senão, qual é o tipo de material relevante que eu vou fornecer para ele? Sim. Se eu não consigo trazer clareza. Se eu não tenho clareza para mim, eu não vou nem conseguir passar para ele. Uhum. Já começou aí. Então, acho que vou por esse caminho. Cara, eu acho que pra mim é questão de... E o que é muito engraçado eu falar isso, mas é questão de entender o momento. Por quê? Quando tu começa a trabalhar, independente da área que for, seja no design, seja no marketing, seja no audiovisual, tu nunca vai começar sendo copy da Apple. Tu nunca vai começar fazendo um design pro Bradesco. É muito difícil. Claro, existem as raras, né, pessoas que conseguiram entrar num projeto, mas tu nunca começa lá em cima. Então, acho que a nossa trajetória como profissional, ela te coloca em situações que te fazem colocar à prova o que tu sabe e o que teu cliente sabe. Então, por exemplo, no ramo audiovisual. No meu começo, eu gravava as pessoas e o máximo que eu queria era ter um áudio e uma cena bonita. Só. Não importa se teu vídeo tá bom, se teu texto tá bom, se a ideia do vídeo é boa, não. Eu só tenho que fazer uma cena bonita e eu só tenho que ter um áudio limpo que dê pra ouvir para eu editar depois. Só que vai passando o tempo, tu começa a ter critérios diferentes. E aí é onde começa a diferenciar quem tá no começo e quem tá no final, né? Quem tá no meio da jornada. Quando tu começa a percorrer um certo caminho, tu começa a virar um guardião das coisas que tu já errou. Então, por exemplo, tu vai gravar um cliente, o cliente fala: ah, não, mas eu quero um vídeo assim, eu pensei nisso, né? Tu fala: cara,
acho legal a tua ideia, mas com o conhecimento que eu tenho, nesses últimos 3 anos que eu trabalho com vídeo, esse tipo aqui funciona mais, isso aqui dá mais certo, e isso a gente pode fazer a tua ideia. Porque querendo ou não, se tu tá pagando por algo, tu tá pagando por aquilo, tu espera receber aquilo. E aí começa a entrar a parte onde é a parte de noção dos clientes. O teu cliente do vídeo de R$600 não é o mesmo cliente do vídeo de R$6.000. E o que é mais louco é que geralmente o teu cliente de R$600 ele é muito mais chato do que o de 6.000. Muito mais chato. Porque o de 600 ele tem referência, ele sabe fazer. Para ele é o melhor, ele sabe mais que tu às vezes. Ele fala, não, mas ó, olha aqui o que eu gravei com meu celular, eu fiz assim, ó, pode fazer assim, que eu acho que fica bom. É muito ego, é muito do que ele quer colocar para fora, mas ele investiu em ti. Então ele vai jogar a energia dele em ti. O cara de 6.000, cara, ele não quer perder tempo. Ele quer que tu faça e que tu faça algo bem feito. Então eu acho que a nossa trajetória, e é algo natural, é de tu usar o conhecimento que tu tem no cliente de 600 pila para tu chegar no de 6.000 falando assim, cara, acho muito boa a tua ideia, acho bacana, mas e se a gente pensar assim? Eu tenho resultados assim, eu acho que nessa maneira tu consegue demistificar um pouco a ideia que ele tem, mas ao mesmo tempo colocar a tua parte criativa em cima daquilo. E eu acho que nesses últimos 10 anos, o que eu mais visualizo quando eu atendo algum cliente é que eu tenho que saber lidar com o ego dele, porque ele tem uma expectativa em relação àquilo que ele está esperando do meu trabalho, só que ao mesmo tempo ele espera que eu não seja a pessoa conivente com tudo que ele fala. Porque se tu é uma pessoa conivente, ele pagou caro para me ter. É mesmo quando chegar no psicólogo e falar assim, eu fiz uma pesquisa aqui no Google e eu acho que esse remédio é bom, esse remédio eu vi num fórum que funciona com esse, mas esse daqui vai ser ótimo porque eu tô sentindo. Tu acha que algum psicólogo falaria assim, é? Então tá. Vai lá e compra? Nunca. Quer dizer, tem gente que faz, mas os bons não fazem. E eu acho que é esse ponto que a gente tem que amarrar o nosso conhecimento. O nosso conhecimento de entender que a pessoa que te contratou, tu vai no restaurante, eu quero comer um frango frito. Cara, eu quero comer um baita frango frito. Tu sabe que um balde de 60 e um balde de R$200 são totalmente diferentes. Então, tu sabe a expectativa que tu tem em relação àquilo. A mesma coisa do teu cliente. Cara, se eu te paguei R$6.000, eu não quero só um operador de câmera que saiba ter um vídeo bom. Isso é a base. Eles te pagam para pensar além. Eles te pagam para pensar. E muitas vezes, ele quer que seja uma pessoa que te confronta. Porque o confronto traz resultados diferentes. Porque se ele que vive aqui, claro, tem a visão dele de mercado. E a gente nunca vai esquecer disso. Uma pessoa contrata a gente para trabalhar numa marca, sei lá, de madeira. Cara, eu nunca estudei madeira na minha vida. Como é que eu vou chegar para ti e vou cagar regra? Eu tenho que usar do meu racional para pegar o teu racional, o teu emocional e usar a nossa inteligência para transformar aquilo em algo bom. Então, o cara que te paga 600 pila, ele tá te pagando e ele quer, porque ele não sabe fazer, mas ele quer que tu faça exatamente o que ele quer. O cara de 6.000, ele sabe o que tem que ser feito, mas ele sabe que ele não é o melhor para isso. Então ele te paga muito para ele que assim, cara, eu te pago, mas assim, resolve o meu problema. Então hoje eu vejo que, além de entregar uma estética incrível, que eu acho que é o básico, um vídeo muito bem editado, é tu saber lidar com a expectativa e com o resultado que aquela pessoa quer. Mas principalmente saber se posicionar na frente daquele cliente. Porque se eu chego numa gravação e eu simplesmente acato a tudo que aquela pessoa está falando, o meu resultado ele vai ser baseado no que aquela pessoa está esperando, do que ela me falou. E se eu não faço o que ela está me pedindo, eu estou sendo errado. Sem falar que daí o resultado daquilo tudo, se der errado... Vai ser meu erro. O problema é Nunca teu. vai ser dele. Nunca vai ser dele. Porque ele me pagou. Exatamente. Então, eu acho que ter o peito aberto de saber entender a expectativa que ele tem, porque, cara, é o teu negócio, é o teu ego que tá ali, é a tua história, são horas da tua vida, são horas que tu perdeu com a tua família para construir um negócio. Então, ele espera muito daquilo. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que saber entender o que é bom, o que é ruim, o que não pode acontecer. E aí é que entra a nossa sabedoria. A sabedoria de ter tempo de mercado. Então eu acho que nesses últimos 10 anos
Não vou dizer assim que, eu aprendi a editar muito diferente. Claro, óbvio que eu aprendi. Pô, tô 10 anos fazendo essa porra de edição. Óbvio que eu aprendi a editar melhor. Óbvio que eu aprendi a dirigir bem. Óbvio que eu sei setar uma câmera bem. Porra, isso é o básico que eu espero no meu trabalho. Só que o que a gente não vê é como tu sabe lidar com o cliente. Porque o resultado daquele vídeo, o resultado do design, o resultado da copy, não é necessariamente só pelo que tu tá entregando, mas sim sobre como o teu cliente vai se sair com o resultado que tu tá entregando. Porque assim como as marcas a gente já entregou, teve marca que a gente entregou que ela continuou igual, ela só sabia o que estava fazendo, mas ela sempre fez. E teve a marca que eles falaram uma coisa, a gente entregou o que eles estavam falando e eles não cumpriram o que estava acontecendo, logo o resultado não veio como esperado, porque paguei por isso. Só que, cara, se tu não tem a experiência para fazer aquilo ali, para pegar um peixe, tu nunca vai pescar nada. E daí a gente vê que a gente começa a entrar em choque, né? Porque a gente ouviu uma coisa e a gente fez aquilo lá. Óbvio, né? A gente achou que aquilo lá era uma verdade absoluta. Sim. E a gente começou a propagar aquilo lá. Só que a gente chegou num certo ponto onde a gente bateu num muro. Exato. Que é o muro da verdade. E aí quando a gente chegou nesse muro e a gente batia e não conseguia ir pra frente, a gente viu que tudo que a gente ouviu a gente trabalhou muito tempo em cima de uma grande mentira. E aí como é que a gente vai conseguir propagar uma marca que vive numa mentira? Não existe? Entendeu? Então eu acho que maturidade é a palavra. Para você que tava passando na minha cabeça. Para você conseguir entender que tipo não é só o que ele fala. É como ele age, como ele se porta. Ó, eu vou trazer um exemplo. Teve uma parceria que eu fiz que fui lá, gravei os vídeos pra ela, mandei os vídeos. Pô, pra mim, tava o supra-sumo. Ela mandou assim, legal, bacana. Aí tá. Ela começou a mandar umas referências. Só que a referência que ela me mandava tinha transição, tinha efeito. O lettering era um lettering assim, sabe? Aí eu falei pra ela assim... Aí mandei uma versão minha do que eu entendi dela. Ela falou, tô achando muito simples. Eu falei, cara, eu vou pelo outro lado então. Cara, soquei transição. Pá, transição. Tum, transição. Mandei um vídeo gravado de celular, não era nem da câmera. Aí ela falou assim, meu Deus, Ronei, eu amei. Foi a primeira vez que ela falou amei. E eu já tinha mandado uns 4 vídeos pra ela. Aí eu falei que, cara, não é sobre o que eu sinto que é o certo. É sobre o que tu sente que é o que tu quer. O vídeo que pra ela, que transição, e ela ainda falou assim, pô, eu acho que eu sou brega, né? Cara, não é sobre tu se achar brega ou não. Não é sobre eu achar brega ou não. Tu me pagou pra fazer algo que tu tem que sentir bem. Imagina se alguém postasse uma foto minha que eu não gostasse. Pô, eu ia me sentir mal. A mesma coisa no trabalho. Pô, eu vou lá, eu vou na padaria e peço assim, me vê um pão de trigo. A pessoa me manda uma rosca. Cara, não é porque eu não te paguei pra isso, peguei um pão de trigo. Agora, se eu paguei um pão de trigo, eu quero um pão de trigo daquele jeitinho que eu gosto, então eu vou na padaria que eu gosto. A mesma coisa no nosso trabalho, só que ao mesmo tempo, a gente tem que levar em consideração a nossa realidade de entender o que a gente sabe fazer. Então, aí é que a gente começa que daí pra mim é onde dá esse conflito, que é juntar o que o cliente espera, o que ele realmente quer, que é diferente, e o que a gente foi pago pra fazer. E aí é onde eu acho que entra essa maturidade de tu entender aonde tu tá jogando. Cara, se o cliente me pagou muito bem pra fazer algo que eu sei do jeito que é pra fazer, mas ele bate o pé que ele quer daquele jeito porque pra ele é o certo, beijo. Cara, eu não tô aqui pra brigar. Eu tô aqui pra entregar o melhor do que eu posso dentro do que tu espera. Então eu vou juntar o que tu pediu, junto com todos os meus 15 anos de experiência, e nesse bolo vai sair um negócio bom. Mas não é sobre eu saber o que vai dar certo ou não. Porque querendo ou não, várias marcas que a gente fez, que a gente sabia que era o certo, não fizeram. E teve coisas que a gente fez sabendo que, tipo assim, cara, é isso, não tem muito o que eu inventar em cima disso, já tá pronto. Ela só continua crescendo porque era aquilo. Então não é muito sobre o que a gente entrega, mas sim como isso tudo acontece. Não é uma briga, né? Não é uma briga, pô. Não é um eu sei mais e você sabe menos, ou é o que você quer e o que eu quero. É tipo assim, vamos junto descobrir qual é que é o caminho. Exato. Que o caminho real é o caminho real. Cara, a verdade, ela não tem dois lados. O caminho se faz caminhando. Exatamente, é isso. Próxima. Posso? Próxima. Bora pra próxima? Deixa eu dar uma mexidinha. Ele vai pegar aquela que tava bem. Não. Ih, escolheu demais. É bucha. É cliente ruim.
Qual a situação mais engraçada que você viveu com a Três Mundos? Já comecei a rir. Cara, meu Deus, Situação mais engraçada. teve alguma que não foi engraçada? Cara, A pergunta é qual é a mais? depende, qual é o nicho? É no trabalho? É em viagem? É no escritório? É fora do escritório? Cara, mais engraçada. Nossa, essa pergunta me pegou, tá? Justo tu, né? Então. Já sei. Já falei então. Eu só vou falar uma palavra. Ah. Quer dizer, uma palavra não, né? Talvez uma frase. Meu Deus, 2025. Era essa que tava na minha cabeça. Será? Também, será? Ó. Vocês trabalham pra mim. Vocês vão trabalhar pra mim. Mas eu vou disponibilizar o servidor de e-mail O servidor de e-mail Sim. é pra vocês. Sim. Se quiser, manda o telefone também. Cara, pra Ai, mim não. essa foi a pior. Teve uma possível cliente aí que a gente tava trocando ideia, né? Tudo Uma mais. pena, né? Uma pena. Uma pena, em verdade, era um cliente muito legal. E a gente passou o nosso valor e ela falou assim, olha, esse valor infelizmente fica um pouco fora, mas o que eu posso oferecer para vocês é o servidor, para vocês uparem os arquivos, uma linha telefônica, Uma linha telefônica. uma linha tá? telefônica para vocês terem o ramal de vocês, É, isso. Tinha o ramal. o ramal de vocês, E a palavra é servidor. mas o mais importante era o servidor. E a gente, Acho que a gente tinha pedido 20 mil na época. não, era 10 mil, Não. na época, fazem 4 Não, anos, eu né? acho que era 20. Era 20. Não, era 20? Era 20, era 20. Ah, porque ia ter muita coisa, né? A gente ia ter que viajar pra lá. Faz sentido, faz sentido. Nossa, quase não Não, tem. ninguém sabe pra onde. Pode ser Não, São pra Paulo, lá, Rio de é. Janeiro, Ninguém sabe. pode ser México. Ó, a minha mais... Eu não sei se é engraçada. É engraçada de lembrar hoje, assim como acho que várias situações que a gente viveu nessa, né, foram engraçadas. Mas é um engraçado, tipo... É um engraçado de tu pensar assim, ó... Eu vou chorar pra não... Eu vou rir pra não chorar. É tipo assim, é sério isso? Pra mim foi o Dom Pedro. O Dom Pedro, mano. O Dom Pedro, pô. 2025. Ah, sim! O Dom Pedro Sim. pra mim, eu acho que foi... 2025! Mas aí- 25! Tá, mas aí a gente tá E falando fake. coisas que ninguém vai entender. Não, mas esse é o legal. Não, mas aí... Fica no ar. Mas pra galera entender, né? É um cliente nosso. Era, né? Era, Não é mais, um cliente graças a nosso. Deus. E a gente sempre tem dentro do marketing, querendo ou não, às vezes é muito importante colocar aquelas publicações de data comemorativa, que ninguém liga pra essa merda, mas o cliente fazer. precisa colocar e tal. Ok, aí tu vai lá e coloca. E aí a gente criou um texto, pô, muito massa, linkando o tom de comunicação da empresa com a data, a palavra independência, tá? Ficou amarradinho. Aí eu não lembro como é que foi, no meio dessa conversa, que daí, tipo, a pessoa falou assim, vamos buscar... Invocaram o nome de Dom Pedro. Vou ver se Dom Pedro, né? Parênteses, Como é é um que era? post de 7 de setembro. Como é que era isso? Vou ver se Dom Pedro... Não, Não, Dom mas- Pedro não falaria assim, sei lá. É, uma coisa. Alguma coisa Cara, assim. falou de Dom Pedro. E aí eu fiquei assim, ó, não. Não, porque parando pra pensar em Dom Pedro... Na tipo, época de Dom Pedro... Querida, é 7 de setembro, tá pensando em Dom 2025, Pedro. eu sei que... Entendeu? Então assim, não. Esse é uma parada. E aí o mais... Parênteses, rapidão, desculpa. Vai lá. Mas esse é um parênteses que eu acho que todo mundo... Beleza, hoje a gente trabalha muito com estratégia de marketing, branding... Quer dizer, desculpa, estratégia de marca, branding, design. Hoje é um carro-chefe nosso e a gente trabalha muito bem nisso. Mas a gente já trabalhou muito tempo com a parte de gestão de comunicação. E querendo ou não, em gestão de comunicação a gente entra em datas comemorativas, coisas Social media, sazonais, tudo social mais. media. Isso faz parte da comunicação das É empresas. um movimento todo dia ali. E eu acho que toda empresa, freelancer, microagência, whatever, todo mundo passa pelo dia do post de Páscoa, o post do 7 de setembro, o post de Natal. São coisas que culturalmente as empresas esperam da gente, não só
por se posicionarem por isso. Porque basicamente ninguém quer se posicionar. Ai, qual que é a tua visão do Natal? Não, ela posta porque ela sabe que naquela semana ela tem que fazer 3 posts e ela fala, esse é Natal, tá pronto? Tá feito? Sim. Só preciso pensar em 2, Sim. né? Sim. E aconteceu isso. Da gente fazer um post de 7 de setembro e a pessoa perguntar, cara, mas Dom Pedro... E aí até hoje fica uma incógnita, né? E aí o mais engraçado é que agora eles publicam com erro de legenda. Então assim, foda, né? A gente não gosta de ser venenoso, tá? Mas às vezes é. Mas a gente fala a verdade. Próxima pergunta. Eu acho que a gente pode. Não, fazer tu não uma- falou? Tu não falou? O É engraçado. verdade que não falou? Oh, meu Deus. Não, Olha, não, esse não. foi um momento engraçado. Esse aí tava lá dentro. Tava? Tava. Tava. É que tu tá desamassando eles. Engraçado, vai lá. Tu acha que 2025? Ou tu acha que foi aquele áudio que o Rony mandou semana passada no grupo? Aquele é muito bom. É porque hein? assim, ó, todos os momentos, pelo menos aqui dentro, são A gente engraçados. tem A gente quê ri pra de- caramba. Mas de cliente, assim, essas coisas Não, não assim. necessariamente de cliente. Cara, todo rolê que a gente dá é muito engraçado. A gente sempre faz alguma coisa engraçada. É verdade. Tipo, Sabe o que foi engraçado? a nossa. A gente é muito sério o que a gente faz. Não, no trabalho, velho, eu entrego, tenho que entregar. Exato, mas a gente é uns. Mas o bando de meu core palhaço. business interno... É palhaçada. Não, eu acho até que assim, ó, o que a gente entrega é algo sério no sentido de valioso e tudo mais. Só que a forma como a gente lida com isso tem muito de nós. E a gente tem uma criatividade, assim, aflorada. Acho que essa é a palavra, aflorada. Lá no início, uma situação engraçada, já que tu não falou, eu vou trazer outra então. Uma situação muito engraçada, que a gente tava no quarto de hotel lá em São Miguel. Nossa, eu pensei nisso, tá? Nossa, do lanche podre que a gente pediu? Do lanche Corujão! Eu lembro! Filho da puta que deu dor de barriga em todo mundo. Corujão. Se você mora em São Miguel do Oeste, não peça corujão. Eles não trabalham com branding Não, bom, o hein? corujão é certo, tu vai ficar a noite inteira acordado cagando. Constipado, mal. Pronto, encerra esse bloco. Pode pegar, é tu. Ah, é, sou eu? Vai lá. Opa! Vixe, Meu lá vem, Deus. textão. Ih, grande. Hashtag Quer que eu textão. troque? Quer que eu Não, troque? não, vai, pô, vai. Vai lá. É, tu escreveu, né? Se tu acha que vai ser Não, eu bucha... não lembro, querido, eu não lembro. Ah tá, tu virou TDAH agora. Um Não lembro das coisas. cliente solicitou um orçamento e disse que... Essa situação é muito engraçada. Tá. E a gente devia ter falado anteriormente, olha só. Um cliente solicitou um orçamento e disse que não quer colocar preço no seu trabalho. Quando você apresenta a proposta para ele, ele diz que não pode pagar o que você estipulou e que vai pagar 50% do valor total e ainda determina como serão estes pagamentos. O que você pensa sobre esse cliente? Ó, só penso isso. Só digo isso, ó. Cara, Terminou. eu só penso que eu não tenho tesão de Não. atender um cliente desse. Não, palhaçada. Não. Isso foi uma situação engraçada. Ainda bem que faz 3 anos que isso aconteceu, né? Três? três Isso é uma. Três. Tem que Foi falar, nossa né? Que grande isso é uma empresa, né? situação real. Foi a Isso primeira. uma situação real. Não, isso não é real. Isso acontece. Não tô dizendo que isso acontece no começo da empresa. Acontece até hoje. Tem pessoas que falam isso. Sim. Isso é uma coisa mais natural possível. Não, mas daquele jeito foi muito incisivo. Não, é Ó, porque... esse valor eu não posso, tá? Mas assim, Mas- eu vou pagar tanto e eu vou pagar em tantas parcelas e dessa forma. É. O que vocês acham? Vamos fechar? Ai, então só baixa aqui minha calcinha pra você. Não, cara, palhaçada. Eu acho isso uma puta falta de respeito. E eu acho até que o cara não vê valor no próprio negócio dele. Porque pra ele jogar isso pra fora, dentro dele muito já... raso. É, muito raso. Muito raso. Muito raso. No entanto que a empresa, pelo que eu Acabou, pesquisei, acho que acabou. Então, É isso. Eu vou tirar mais uma porque vai lá, essa foi tira. rápida, né? É, Dale. vai lá. Isso foi too fast. Mister! Tá, eu acho esse aqui um pouco mais sério. Vamos ver. Se fosse para escolher um produto ou um serviço para criar o branding, qual seria? Boa pergunta essa, hein? Porra. Quem fez, muito bom. E aí? Eu iria pra roupa. Eu sabia que tu ia querer fazer uma marca. Eu iria pra roupa.
É que ali tu consegue explorar muito de conceito, né? Não só conceito, mas cultura, posicionamento, né? Tipo, comunidade que a gente tava falando. Volta tudo a conceito, represent. né? Volta tudo aí. É porque, querendo ou não, marca, claro, né? Todas as empresas tu pode criar uma comunidade. Claro, numa empresa de engenharia é um pouco mais difícil. Numa empresa X é um pouco mais difícil. Moda, querendo ou não, a moda nasce de comunidades. Sim, é porque essa é autoexpressão, né? Exato. Então é mais fácil. Até, por exemplo, né? Dessas marcas, daquela marca da Represent que eu falei antes. Tem uma marca, que é uma outra marca, que eu não vou lembrar o nome agora, que também é de Londres, que eles eram muito focados em streetwear. E aí também, um dos donos começou a correr e eles criaram uma marca chamada UVU. You versus You. De corrida. E essa marca hoje é maior do que a marca original deles. Porque a comunidade era tão engajada naquilo que todo mundo só quer comprar. E aí, essa semana, inclusive, eu vi uma entrevista que a geração Z, ela é 80% mais ativa do que a nossa geração. Porque a geração Z, ela treina de 3 a 4 vezes por semana. Tu deve ter visto a mesma coisa que eu vi. Provavelmente. Provavelmente a mesma que eu vi também. Sim. Ou Eles seja- fizeram alavancar essa marca aí. Exato. A geração Z tá levantando essas Eles começaram marcas. com micro-influenciadores, aí Exato. depois eles pegaram a Zendaya e o Federer. Exatamente esse vídeo. Foi exatamente esse isso daí. vídeo. Quem fez esse vídeo, parabéns. Entendeu? Então, assim, a gente tem... E aí a gente acaba entrando num viés de vida muito diferente. Porque, assim, por exemplo, né? Não que eu queira colocar menos na geração Z, por favor. Eu não quero fazer isso. Mas vamos colocar numa realidade diferente. A gente veio de uma criação onde, se tu não estuda e não trabalha pra caralho, tu já vai ser fudido. Se tu é uma pessoa um pouco excepcional, tu vai viver na média. Pra tu ser uma pessoa muito bem sucedida, tu tem que ser muito fora da curva. E a gente foi bombardeado com esse tipo de informação a nossa vida inteira. Aí vem a geração Z, que é uma geração onde tu entende que trabalho é um meio de sobreviver, o trabalho não é a tua vida, igual a gente. Ah, quem tu é? Cara, eu sou fotógrafo, por exemplo. Ah, sou filmmaker. Não, o que tu faz, não o que tu é. Não, tu trabalha com isso, Sim. beleza. Mas quem tu é? A geração Z não é isso. A geração Z é quem tu é. Cara, eu sou uma pessoa assim, sou assado, eu gosto disso. É uma geração que tem uma visão muito diferente do que a gente foi habituado a ter. A gente foi habituado a ser o nosso trabalho. Tanto que, por exemplo, quando eu apresento algum dos meus amigos, esse aqui é o Edu Designer, esse aqui é o Célio do Marketing Venda, esse aqui é tal pessoa, ele é taraná. Eu sempre coloco o nome da pessoa atribuído ao que ela faz, porque de certa forma isso gera uma identificação e tu consegue ter um embasamento do que aquela pessoa é. A geração Z não. A geração Z vem de uma vida onde eu trabalho porque eu preciso, mas a minha vida é minha vida. Eu quero viver, eu quero sair, eu quero estudar, eu quero viajar o mundo. E eu trabalho porque, cara, eu preciso ganhar o dinheiro. Mas eu não tenho que ser o melhor no meu trabalho. Sim. Eu não tenho que ser a pessoa que mais se sobressai e que eu estudo muito, que eu vivo pelo meu trabalho igual a gente, que tipo, se eu não for ninguém, eu não sou nada. Então é uma visão muito diferente da realidade que a gente teve. Eu já nem lembro a pergunta. Se tu pudesse trabalhar com algum produto ou algum serviço, fazer o branding de algum produto e algum serviço que a gente já não tenha Verdade. feito. E aí voltando na parte das marcas, porque eu também gostaria de trabalhar com marcas. Porque é muito mais fácil tu conseguir tirar algo que é natural das pessoas do que tu inventar algo para as pessoas comprarem. Né? Tipo assim, uma coisa é a margarina chamar uma família para fazer um comercial porque o foco dela é a família. Uma coisa é tu pegar gente que quer ter uma comunidade, aí fala, não, a nossa comunidade é da corrida. E aí tu faz as pessoas que gostam e vivem isso, já faziam isso, só falar, pô, eu já faço isso e eles estão vendendo isso, pô, é o que eu vivo. É muito mais fácil tu gerar uma sincronia de vida em relação a isso. Então eu acho que se eu pudesse trabalhar com uma marca de roupa, por exemplo, eu adoraria. Porque eu acho que é tão mais fácil, e cara, por favor, eu não quero que vocês entendam que fácil é algo fácil. Mas é que, pô, por exemplo, a gente gosta de ir na academia, tu gosta de ir no CrossFit. Cara, se eu te pedir para criar uma frase, um conceito em cima de CrossFit, tu vive isso. Se eu te pedir alguma coisa de academia, por mais que tu não seja bodybuilder, tu vive academia, tu gosta disso. Beleza, a gente faz porque precisa, mas tu tem uma
um feeling ali, que tipo assim, pô, eu gosto de treinar. Por que você não poderia fazer crossfit? Teria talvez até resultados mais rápidos. Mas não, teu lance é academia. Então pra gente é algo meio que é uma conversa natural. Tu consegue desenvolver em cima daquilo de uma maneira muito mais fluida. Então, não é que é fácil. É porque a gente tá tão conectado com aquilo. Acho que é mais prazeroso. Isso, né? o fácil não E aí, é fácil, é prazeroso. Vai dar um tipo, trabalho gigantesco. tu vai perder, roupa ainda vai ter. Tu vai perder noção. Muito. Não. Mais trabalho ainda. Mais trabalho ainda. Só que aí que tá, vai ser algo que tipo assim... É que assim, ó, o que dizem é, faça uma coisa que quando você perder a noção do tempo, você tá no caminho certo. Isso é o fácil. É perder a noção do tempo. Tipo, tá tão conectado com aquele negócio que tu não vê o tempo passar. Tu começa às 8 horas da manhã, por exemplo, e vai até 7, 8 horas da noite brincando. E não é um negócio maçante. É tranquilo de fazer, porque tu tá Tesão, aproveitando, mano. tá curtindo, tá desenvolvendo. Tipo, o fácil é aproveitar. Mas tu não falou produto ou serviço. Acho que moda. Moda também? Moda. Então vou ter que pular um pouquinho fora da curva, porque vocês já falaram moda os dois. É lógico, né? E aí o meu moda iria muito pra tênis. Acho do caralho. Tênis ou tênis? Tênis. Ah, tá. Mas assim, eu vou botar dois aqui, tá? Que sinto que mexe comigo. Um deles é coisas pra casa. Coisas pra casa, mano. Sei lá, de manta de sofá até... Vaso. Prato. Um vaso, assim. Tipo tudo, assim, ó, coisas pra casa. Pra deixar a casa mais Casa. funcional Lá. e numa estética muito mais... Que tá dentro daquilo que a gente acredita. Que tá dentro daquilo que a gente... Né, o brutalismo, o minimalismo, enfim, tá dentro da nossa estética. E uma outra coisa, que daí já é um sonho antigo até, ter um local de, tipo um café, que você abre de manhã para um café, meio-dia você tem o almoço executivo, e à noite, de tarde você tem um café, e à noite você tem a parte de drinks mais happy hour, que pudesse agregar na vida das pessoas, receber as pessoas de uma forma confortável para poder contar boas histórias e para que elas vivam ótimos momentos ali. Vou lembrar aqui, nossa querida galera, não sei onde é que vocês estão, mas se um dia puderem retornar ao nosso querido Bossa República, que tinha ali no... Lembra? Faz tempo, O Bossa era muito massa, mano. Então assim, a gente ia lá no café da manhã, a gente Era ia o lá lugar almoçar. certo na hora errada. Então assim, Tu era viciado e o no pessoal era cinnamon muito roll. gente boa e tal, eles pensaram naquilo ali, a estética. Era um café com coworking, Cara, então ninguém ia pra coworking. Mas era muito legal a ideia, sabe? O café era bom, o Rário V60 lá, o Nossa, Badri. o cinnamon roll deles era maravilhoso. Tu era viciado. Eu era viciado, eu descia só pra comer o cinnamon. Eu encomendava o cinnamon roll. Então assim, um local que eu pudesse ter de alimentação, café da manhã, almoço, café da tarde e drinks à noite pra happy hour, acho que eu ia gostar muito de fazer o branding desse tipo de projeto. Muito. Porque eu gosto muito da parte de alimentação. No entanto que eu falei de casa, eu gosto muito dessa coisa de todo mundo em volta da mesa, todo mundo junto. Quando a galera vai lá, vai cozinhar. Cara, eu quero que esse cozinhar dure 2, 3 horas. Toma um vinho, toma um drink, come um petisco, aí cozinha massa lenta. Porque depois que tu comer, a sobremesa meio que terminou. Mas olha só, agora eu vou Mas trazer antes, um outro ponto. Tu tem a comunidade ali contigo. Eu vou trazer outro ponto. Entendi. Será que não é a gente tentando aceitar a geração Z? Porque hoje a gente tá vivendo a experiência. Eu acho que é a necessidade de conexão. Exato. Porque a gente tava tão focado no trabalho que a gente parou de ficar focado nas coisas. Não, mas não traz de isso viver uma não traz isso experiência. como se fosse geração Z. Não. Eu só digo que a gente veio de um nicho, por exemplo, meus pais. Meus pais gostam de chamar a gente pra ir pra casa deles, mas não é o cerne da vida deles. Tipo assim, eles estão de boa, porque eles têm muita coisa pra fazer da vida deles. Agora não, a gente tá querendo ter um momento desse. Porque tu não faz isso em casa sozinho. Do nada assim, amor, hoje eu vou fazer um brunch, aí à tarde a gente vai fazer tal coisa. Em momentos, tipo assim, aniversário de namoro, aniversário, tanana. Mas não é todo mundo. Entende? Sim, tipo sim. assim, tu não cria momentos pra criar uma experiência com outras pessoas. Mas tu não acha que é justamente porque a gente tá tão conectado e tão afastado de tudo que fazer isso se torna tão diferente? Exato. Por isso que a geração Z entende isso. Porque ela tá focada nisso. É porque eu ia falar uma outra coisa que a gente teria que cortar. Fica pro nosso canal mais 18. É. Nós somos fãs. Mas, por exemplo,
se eu tenho as minhas responsabilidades diárias e eu tenho não só com o trabalho, mas com a minha família, com a minha casa e tudo mais, eu não tenho tempo em pensar em comunidade. Tá. Eu tenho tempo em conseguir fazer o que eu tenho que fazer durante o meu dia inteiro. Mas quando eu crio uma brecha para esses tipos de momento, eu não estou pensando no momento, eu estou pensando em mim. Porque eu quero estar feliz em um momento. Então, como o Célio falou, 3 horas cozinhando, tomando vinho, não é as 3 horas cozinhando, não é tomando o vinho, é apreciando um momento sem pensar em nada do que passou durante o dia inteiro. Tá ligado? É um momento para onde ele vai se conectar não só com ele, mas com as pessoas que ele trouxe para dentro da casa dele. Vou fazer um adendo. A gente está separando, nesse ponto da conversa, a gente está separando a palavra comunidades como se isso fosse exclusivo da geração Z. Não, jamais. Isso daí é a nossa comunidade. Sim. A comunidade da tua mãe é ir visitar tua avó. Aham. Entendeu? A comunidade dos velhos é ficar jogando papo ali, domingo, carta. tomando... Exatamente. Então assim, ó, comunidade, como eu falei lá atrás, comunidade já existe desde que o mundo é mundo. Só que agora essa palavra está ecoando porque a comunidade da geração Z é o quê? A galera que vai pra balada junto, vai pra corrida junto, vai pra não sei o quê. Só que eles são jovens, o ritmo de vida deles é diferente Totalmente. do nosso. Nós temos família, no sentido de atribuições como casal, tem filho, tem pai, tem mãe que já tá mais velho, que tá doente, que tem que levar pra fazer exame, que tem que correr, não sei o quê. Essa galera nova não tem tanto isso. Então é lógico que eles vão viver isso daqui a pouco, assim como nós, quando mais jovens, a gente tava até pouco tempo agora há pouco falando, como é que era a tua adolescência, como é que era a minha. Sim. Era na rua, era brincando, era esfolando a cara, era fazendo tal coisa. Era isso. Brincava com terra, brincava. Só que era outro tempo. Mas a gente passou pela mesma coisa que eles estão passando agora. A diferença é que eles têm um smartphone na mão e várias outras possibilidades que na época nós não tínhamos. Aham. A gente veio da internet de escada. Eles nunca vão saber o que é isso. Entendeu? Então, bem. assim, graças a Deus podemos falar isso. Então, assim, eu acho que a gente só tá amadurecendo e as nossas comunidades, elas vão mudando. Tipo, daqui a pouco tu tem filho. Cara, o teu rolê, ele não vai ser mais em balada. Balada. O teu rolê vai ser... Não que hoje seja. Né? Final de semana. Mas tu se dá mais permissão pra curtir uma noitada, às vezes. Tu ia, Nath. Sim. Agora, tem um filho. Como é que tu vai curtir uma noitada? Tua mãe tá lá viajando. Como é que tu vai curtir uma noitada? Tem o teu filho amanhã de manhã, entende? Então talvez seja um churrasco no domingo na casa de um amigo que também provavelmente tem filho. Sim. Porque daí já tem um assunto... outra comunidade. É outra comunidade. E outra, tu tem a galera que tu vai com o teu filho, mas que não tem filho, e tu tem o teu filho e tu vai com a galera que também tem filho, sabe? Então assim, você vai tendo talvez até a gente possa explorar isso melhor depois, micro comunidades e macro comunidades, né? Tava falando antes da igreja, tem a macro comunidade, mas dentro da igreja às vezes tem um grupo jovem, que é uma micro comunidade dentro da igreja inteira. Então você vai tendo esses movimentos, né, e que vão propiciando, tipo assim, pô, aqui eu faço tal coisa com essa galera, aqui eu faço tal coisa com essa galera, aqui essa galera não cabe muito. Você vai tendo essa, né, esses E tem aquele negócio paralelos. também, né? Tu não precisa pertencer a um lugar. A melhor coisa que tem é você não pertencer a lugar nenhum. É que a Mas gente você é tão... não quer pertencer. Mas é que tá, porque quando você não pertence a lugar nenhum, tu pertence a todos os lugares. Não, mas eu acho que não, porque a gente não pertence a todos os Sim, lugares. Porque você fica aberto a tudo. É, mas nem todo mundo. Mas tu se deixar aberto pra conhecer tudo, eu acho que isso acontece com a gente. Agora, nós, principalmente conhecendo os três, a gente não se abre pra tudo, no sentido de viver tudo. Me chama Sim. Bibo Entendeu? Blues hoje. Não vou, pô. É, exato. 2007 Mas não já vou. foi. Mas já foi, Mas já entendeu? foi? Já foi a época. Mas hoje Já você foi? pode me pagar que eu não vou. Sim. E a Então, gente assim- quer pertencer a algo, porque esse é o lance da comunidade. Tu não quer ser só o Ronei. É o Ronei que corre. Aham. É o Ronei que tem agência de... É o Ronei Filmmaker. E isso é mutável. Daqui É um mutável? ano, daqui 5 anos, daqui E eu- 10 anos. Esse é o lance. Tu quer Assim sempre como lá participar de uma atrás a gente comunidade. tava noitada Por exemplo, dentro. tu acha que todo mundo quer ter um passarinho na gaiola? Mas os amigos do meu pai querem ter um Culeira. passarinho na gaiola, um culeira, um sabiá. É a comunidade deles, a galera do passarinho. É errado, é caro, eles pagam R$1.000 num passarinho. Pra sair na bike e segurando o passarinho. É a comunidade deles.
pra ir no sábado de manhã, às 9 da manhã, no boteco, beber pra botar o coleira, Cantar com o outro. pra cantar com o outro pra aprender. Tu acha que eu Quer fazer perderia... branding Tu acha desse que eu grupo? quero sair no sábado de manhã pra botar meu coleira pro outro cara? Ele quer? Ele já passou a sexta Quer e a botar quinta o teu dele. coleira pra mim? Eu vou botar minha rolinha! Chega, né? Chega, né? Chega. Gente, Deixa eu esse foi o dizer. nosso... Tem mais. Eu acho, Vai ter que entra, mais. eu acho que entra só um e continua. E continua. E continua. Esse então foi o Vai nosso ser o próximo. episódio de 4 anos de empresa, nosso terceiro episódio. E me sinto muito grato mesmo, assim, ó, de tudo que a gente conquistou, de tudo que a gente tem aprendido, de tudo que a gente tem vivido até aqui. Acho que a gente mudou muito do Rony Eduardo Célio do começo até hoje. Sim. Erramos muito, aprendemos muito, vivemos muito e sei que a gente ainda vai viver muita coisa. E vamos continuar errando e vamos continuar aprendendo. Não, mas é que E quem não... amadurecendo. Só acerta quem tem que errar. A única pessoa que acerta de primeira é quem já sabe o que tá fazendo. Fora isso, ninguém. Então eu acho que No a gente caso, tá no caminho ninguém, né? certo. É. No caso, ninguém. É que eu ia falar Deus. Só que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele também errou Não bastante. dá. É porque ele foi no erro e ele acertou porque ele é bom demais. Que não, ele desloia as placas Exato. tectônicas, João. Eu inventei as leis, pô. Porque, ó, planeta é maior que mundo. Ai. E como diria uma menina que estudava comigo no ensino médio, se o mundo acabar, que acabe longe daqui. E é isso, pessoal. Curte, comente, compartilhe, mande para seus amigos que gostam de marketing, brand, design audiovisual e loucuras e negrones. E siga a gente, comente o que você achou, espero que tenha curtido. Esse foi um episódio bem diferente dos normais, onde a gente traz um convidado, traz alguém pra a gente falar sobre essa pessoa. Esse episódio realmente era pra ser sobre a gente e pra que a gente também se posicione, pra que a gente também fale sobre o nosso branding pessoal, que é o que faz com que a nossa empresa seja o que ela é. O que ela é. Então, muito obrigado. Até mais. Fechou.